Bom, então, a conjuração baiana, né, para retomar o que a gente vinha falando no final do último vídeo, a conjuração baiana é o segundo movimento importante das conspirações emancipatórias. Existem várias outras, a gente vai ver só esses dois, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Enquanto a Inconfidência Mineira acontecia num contexto de crise da economia mineradora, então é um declínio, na verdade a gente já está quase chegando na fase de uma decadência mesmo da mineração em Minas Gerais, a Conjuração Baiana pega um contexto diferente lá na Bahia, mas também um contexto igualmente de crise. Vamos explicar rapidamente esse contexto. Tá? O que vem acontecendo? Primeiro, em 1763, Salvador perde a condição de capital, né, de centro administrativo da colônia. E isso já faz com que Salvador receba menos recursos econômicos do que tradicionalmente vinha recebendo. Tá? Então, já se vão aí mais de 20 anos, quer dizer, mais de 30 anos, que Salvador não é mais a capital. Então isso obviamente traz consequências nefastas para a economia. Para agravar a situação, vejam, pouco antes da Conjuração Baiana, aconteceu a independência do Haiti. Essa independência do Haiti, ela vem junto com uma série de guerras, uma série de conflitos, e uma das consequências dessas guerras é que a produção de açúcar do Haiti praticamente para. A França precisa de um outro fornecedor de açúcar, que era até então a sua colônia no Caribe, que é o Haiti. Então os franceses aumentam a demanda por açúcar de Salvador. As terras em Salvador, que eram normalmente usadas para produção de subsistência ou de abastecimento interno, elas se convertem à plantação de cana-de-açúcar. Então, a policultura cede lugar à monocultura. Consequentemente, a produção de alimentos vai ser menor, e se a produção de alimentos é menor, os alimentos se tornam mais caros. Então, há uma crise de abastecimento na cidade de Salvador. Tá? Há um cenário de inflação, de aumento do custo de vida, e, obviamente, essa crise leva a uma crise de fome. Tá? Enquanto, obviamente, os ricos latifundiários estão ficando mais ricos, a população mestiça, negra, tanto escravos quanto homens livres, vão passar por um período terrível de falta de comida. Tá? Então, está dado um cenário para uma explosão social. Tá? Bom, nesse cenário vai acontecer a Conjuração Baiana. Enquanto a Conjuração Mineira foi em 1789, a Baiana em 1798, 9 anos depois. Tá? A Conjuração Baiana é também chamada de Revolta dos Alfaiates ou Conjuração dos Búzios. Então esses três nomes podem aparecer numa prova. A Conjuração dos Búzios é menos comum, mas já apareceu questão usando esse nome. Bom, em que a Conjuração Baiana se assemelha à mineira? Primeiro, inspiração iluminista. Segundo, participação da maçonaria, no caso da baiana, mais intensa do que na mineira, tá? Mais direta do que na mineira. Terceiro, influência da Revolução Americana à independência dos Estados Unidos. Quarto, tanto uma quanto outra é uma reação de uma sociedade que atravessa problemas econômicos graves a um governo conservador. Então essas são as semelhanças. E quinto, a gente pode dizer também que, assim como na Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana não resultou num levante armado efetivo. Ela parou na fase do planejamento. Tá? Então são essas 5 semelhanças. Em que a Conjuração Baiana se difere da Inconfidência Mineira? Primeiro, enquanto a Inconfidência Mineira é um movimento elitista, com uma eventual participação de alguns indivíduos mais pobres, é o caso do Tiradentes, tá? A Conjuração Baiana é o contrário. É um movimento de base, é um movimento da população pobre, a maior parte dos líderes são negros ou mestiços, com uma eventual participação de gente mais endinheirada, principalmente ligada à loja maçônica Cavaleiros da Luz. Tá? E aí eu destaco um jornalista chamado Cipriano Barata, que ele chega inclusive a ser preso. Tá? Bom, outra diferença importante, uma segunda, não sei mais
onde que eu trouxe a segunda ou terceira, mas vamos falar da segunda diferença importante, que é derivada da primeira. Enquanto os mineiros eles eram reticentes em relação à escravidão, na Conjuração Baiana não há espaço para dúvida. Eles são radicalmente contrários à escravidão. Tá? Então eles têm como um dos principais tópicos a proposta de extinguir a escravidão imediatamente. Eles são abolicionistas. Tá? Terceira diferença da Conjuração Mineira para a Conjuração Baiana. Enquanto a Conjuração Mineira ela se inspirava exclusivamente na Revolução Americana, a Conjuração Baiana, ela se inspira na Revolução Americana, sim, mas ela se inspira mais ainda na Revolução Francesa. E não é na Revolução Francesa como um todo, especificamente na fase mais radical e mais popular da Revolução Francesa, que é a República Jacobina, o período do terror, a República de Robespierre. Tá? Então, os baianos eles tinham essa expectativa de, tomando o poder, criar não só um governo popular abolicionista, mas um governo que tivesse relações comerciais e políticas umbilicais com a França jacobina. Mal sabiam eles que quando eles pegaram em armas, ou quando eles planejavam pegar em armas, a França jacobina não existia mais, né? Já tinha tido a reação termidoriana, que vocês aprendem lá na História Geral. Bom, uma outra diferença importante entre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana é a seguinte: existia um esforço, e não é só da Mineira, é de praticamente todas as conspirações da época, em garantir o segredo. Eles faziam tudo muito escondido, muito secreto, são denunciados por causa de um traidor. Tá? Na Conjuração Baiana não é isso que acontece. Na Conjuração Baiana eles não têm nenhuma preocupação com a ideia de segredo. Ao contrário, eles são pegos justamente porque os caras fazem um manifesto, assinam um manifesto e distribuem esse manifesto nas ruas. Tá? Então é assim que o governo chega nas principais lideranças e consegue, né, desbaratar o movimento e condena 4 pessoas à morte. Os 4 são negros ou mestiços. Bom, a Conjuração Baiana ela não é, junto com a Inconfidência Mineira, eles não são os únicos movimentos emancipatórios. Tá? É possível, menos provável, muito menos provável, mas é possível que alguma questão cite pelo menos a Conjuração Carioca, que acontece entre a Mineira e a Baiana, ela é de 1794, tá? E a Conspiração do Suassuna, que é mais rara ainda de aparecer. No material que eu escrevi para vocês, há uma descrição dos tópicos mais importantes dessas outras 2 conspirações. Eu sugiro uma leitura cuidadosa do material, não só da parte que eu não falei, mas também da parte que eu expliquei aqui, porque lá vocês vão encontrar um volume mais rico de detalhes. Tá? Essas conjurações, essas conspirações, essas inconfidências não resultaram em nada. Tá? Poderiam ter resultado. A gente vê movimentos muito parecidos acontecendo na América Hispânica. Tá? Então, durante o final do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, existe em vários lugares, Buenos Aires, na Venezuela, no México, existem esses movimentos conspiratórios que mais tarde vão levar à formação de exércitos revolucionários. Pensem no Simão Bolívar, no San Martín, por exemplo. Tá? Aqui no Brasil, esse processo histórico poderia ter levado a isso, mas não levou, porque foi interrompido pela vinda da família real para o Brasil em 1808, que é o tema da nossa próxima videoaula, período joanino. Então é isso e até lá!